Número da sala. O microfone está desligado? Está ligado, está falando agora. Não vai. Eliezer, me passa aí esse detalhe aqui. O ID da reunião. Agora deu. Pastor Tim, agora deu certo aí? Deu? Rapaz, vocês dão um susto na gente aí de última hora, hein? E aí, doutorzão? E aí, tudo bem? Tudo certo e por aí? Graças a Deus, tudo na paz. Então, tá bom, que bom que deu tudo certo. Não 10ª hora, né, pastor? Esse já é quase na hora do meio-dia, hein? Que tem a hora 1/10. Pastor, eu vou colocar no teu WhatsApp aqui, mais ou menos a sequência do programa, só para o senhor acompanhar, tá bom? Ok. E aí, o tempo vai ser contigo aqui, mas eu vou passar a conversar com o senhor agora pelo WhatsApp, porque a gente já vai entrar já, basicamente, em 1 minutinho aí. Ok. E o famoso pastor Eliezer Ramos? Tá aqui, ó. Pois eu tô vendo ele ali. Fale pro seu professor aí, como é que você... E aí, pastor Tim, tudo bem? Obrigado por aceitar aí o nosso convite. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Tô bem, graças a Deus. Pena que eu hoje não trouxe a caneta para fazer as minhas anotações, mas vou confiar na memória. Tá bom. Lembra disso, sala de aula, né? Olha, vocês que têm boa memória. Tá bom. Tá joia. Vamos fazer uma oração antes de nós começarmos aí? Ok. Já está na transmissão? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua presença, queremos te agradecer por esse dia e por podermos abordar um tema que é tão importante para nós. Pedimos a tua bênção e que use a cada um de nós, por Jesus. Amém. Bom, quero desejar bom dia a todos que estão acompanhando a nossa live sobre o Ministério Adventista e os eventos finais. Quero agradecer aí àqueles que chegaram mais cedo. A gente já percebeu que o chat já começou a ficar animado ali, com vários se cumprimentando, dando bom dia. Que bom que você está aqui. Espero que você tenha do seu lado aí algum papel, alguma coisa para fazer anotações. Você pode fazer perguntas pelo chat, né? Então, vá colocando as perguntas, a gente vai observando as perguntas e no final nós teremos um espaço onde o pastor Tim ele fará a resposta a estas perguntas, né? Então, obrigado a você que entrou aí na hora certa na nossa live. Obrigado também, pastor Tim, por aceitar o convite. Obrigado, pastor Alex, pastor Marlon, por estarem aqui conosco. Um bom dia a todos e espero que seja um momento de muito crescimento, de muito enriquecimento no nosso ministério. Quero dar o meu bom dia também aos colegas, presidentes, pastores de escola que estão conosco, pastores distritais, demais administradores, departamentais, ministeriais. Obrigado, muito obrigado pelo seu tempo precioso aqui conosco nessa live. Pastor Tim, também muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez e estar conosco durante alguns momentos nesse dia. Colegas, nós vivemos um tempo em que devemos agradecer a Deus por tudo aquilo que está acontecendo e por facilitar o nosso trabalho. E em que sentido facilitar? É porque eu penso que esse momento de pandemia, Deus está sacudindo o planeta, está peneirando a igreja
E talvez o mais difícil de tudo, ele está tirando o nosso ministério da zona de conforto. Nesses tempos, nós estamos vivendo os eventos finais e neles os eventos finais. E nós temos que identificar nesse tempo os eventos finais, sublinhá-los e aproveitá-los sabiamente. Mas nós temos que fazer a leitura correta para que esta bênção desse momento não se transforme num problema. Que Deus sensibilize, então, a nossa mente hoje, nesta live, para, através desse momento, conectar melhor o ministério adventista com os eventos finais e sabermos dar a resposta certa, da forma certa, para a igreja, para o mundo, e desta forma a igreja sair vitoriosa e fortalecida desse momento que nós estamos vivendo. Então, que Deus se manifeste durante essa live e que realmente Ele fale ao nosso coração através do pastor Tim. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e, nesse momento, pedirmos a presença de Deus durante este concílio da União Sul que teremos. Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de nos reconectarmos como colegas do ministério aqui na União Sul Brasileira. É um privilégio, Pai, estarmos juntos como família ministerial, mas, sobretudo, junto da Tua presença, Tu que és o nosso supremo pastor. Neste momento, Senhor, nós queremos entender a mensagem que Tens enviado a esse planeta através desse momento de pandemia. Queremos, Senhor, entender a Tua mensagem, queremos reproduzi-la da forma correta, queremos saber como anunciar esta mensagem nesse momento tão singular. Para tanto, Senhor, rogamos-te que use o pastor Tim na explanação deste tema, nos relembrando, nos direcionando, de forma, Pai, que a Tua igreja saia fortalecida e o Evangelho seja pregado de forma mais poderosa e de uma forma também mais compreensível à sociedade. Colocamos a nossa vida em Teu altar neste momento, em nome de Jesus. Amém. Mas olha, na verdade o pastor Tim fala assim, mas olha, né? Seja muito bem-vindo, pastor Tim, nosso professor de tantos colegas que estão acompanhando conosco aqui. Que privilégio nosso de... Olá, pastor Tim, como vai você? Você está falando como eu, hein? Pastor, tenho certeza que esse nosso encontro de hoje vai ser muito bom. Não somente por rever o senhor aqui, mas ouvi-lo novamente. Vai ser uma bênção. Pastor Tim, gente, para aqueles que não tiveram a oportunidade de ter aulas com o pastor Tim, essa nova geração aí perdeu, não tem o que fazer, perdeu, né? O pastor Tim, hoje ele trabalha como diretor associado do White State e foi professor durante um bom tempo aqui, cuidou também da área do White State aqui no Brasil. Obrigado, pastor, pela oportunidade da gente estar junto aqui. O assunto que o pastor Tim vai trazer, pessoal, é um assunto de extrema importância. A gente percebe que sempre quando há uma tragédia, né, pastor Tim, o povo compra todos os livros Grande Conflito e Eventos Finais, Preparação para a Crise Final, esgotam na CPB, né? Então, as pessoas parecem que, de certa forma, elas acabam sendo movidas por especulações, pensamentos polarizados quando a gente fala sobre o tempo do fim, principalmente nesses momentos agora difíceis. O momento agora é sensível e agora a internet também deu voz para muita gente que antes não conseguia uma audiência tão grande para suas ideias sensacionalistas, alarmistas, e isso tem gerado algumas dificuldades. Eu acredito que os senhores têm percebido isso, né? Há esse interesse maior e essas pessoas que têm gerado essas dificuldades, esses contextos, muitas vezes são vozes do caos que colocam medo, né, e apreensão nas pessoas, fazendo as pessoas, às vezes, tomarem até decisões sem nenhum amparo bíblico, ou mesmo sensato e prudente. Tem também falta de cuidado na interpretação dos textos proféticos, levando o povo à ignorância, né, sem deixar levar, onde as pessoas se deixam levar para qualquer vento de doutrina. Então, isso é uma coisa que é visível. Tem também esse lado das pessoas se dedicarem tanto a isso que a gente vai acabando perdendo o foco primário da igreja, né? E isso tem gerado também muita incredulidade em muitas pessoas. E hoje o pastor Tim, amigos, ele vai falar a nós
sobre como lidar com esses contextos. Eu vejo que é de suma importância a gente estar junto para a gente entender os eventos finais dentro desse arcabouço do movimento adventista, principalmente, né? E como o pastor Tim vai trabalhar um pouco disso aí, como que a gente não pode deixar o diabo ditar a nossa agenda como pastores, porque facilmente a gente pode se deixar levar nisso, né? Como que a gente pode pastorear os membros a fim de criar essa consciência bíblica a respeito dos últimos eventos, né? Como que a gente pode ensinar os membros a serem mais seletivos, isso é muito importante, a serem mais seletivos com um monte de ideia que é colocado na internet, todo instante aí, e quanto que compensa nós, pastores, entrar na briga, responder sobre essas questões, porque às vezes não vale a pena, é perda de tempo, a gente desvirtua o foco da missão que temos a seguir aqui. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, para eu terminar. Essa palestra ela não será gravada, tá bom? Ela não será gravada. Isso vai dar para o pastor Tim muito mais liberdade para fluir o assunto aqui. O PPT também, o PowerPoint não estará disponível. Então, amigo, ó, anota tudo. Se necessário for, tira uma foto aí de algum texto, alguma citação que o pastor Tim for mostrar para você, tá bom? A Betina estará no chat ali, atenta para receber suas perguntas e no final a gente quer dedicar um tempo para isso. Vai ser muito bom. Pastor Tim, mais uma vez, muito obrigado, tá? Por a gente estar junto aí e ter esse momento com o Senhor. Que Deus abençoe. As palavras e o momento agora é teu. Uma saudação a cada um de vocês. Individualmente eu preferia estar junto aí para a gente dar um abraço em cada um, mas a tecnologia nos ajuda pelo menos termos essa comunicação de uma maneira bastante apropriada. E eu gostaria de agradecer ao pastor Marlington pelo convite. E sabe que é difícil rejeitar um convite sendo da nossa união de origem. E que Deus possa abençoar ricamente a cada um de vocês aí. E algumas ideias que eu vou apresentar com certeza são do seu conhecimento, mas a gente vai ter um denominador comum e também talvez alguns insights aí, alguns lampejos que possam ser úteis aí para nossa reflexão. E se você tiver perguntas, por favor, eu entendo, como você falou, pastor Alex, que a Betina vai tratar disso. Eu gostaria de iniciar apenas mostrando um livro que eu tenho aqui comigo, que eu acho que vocês conhecem. Talvez não essa edição. Essa é a primeira edição do livro O Grande Conflito em inglês, na sua forma ampla, porque ele foi ampliado pelo menos algumas vezes ali. E nesse livro aqui é a edição original de 1888. E eu dou uma olhada nesse livro, parece que ele foi publicado ontem. De tão atualizado que ele é. E nós estamos vivendo num momento que é um privilégio para nós. A gente falava na teoria, mas não se vivenciava na prática. Eu, pessoalmente, sem querer ser um profeta, imaginava que calamidades e pandemias ocorriam em nível regional, mas nunca imaginava que o globo terrestre fosse atacado por isso da maneira como está sendo. E isso tem gerado o que alguns chamam de febre apocalíptica. E eu até tenho um livro sobre isso em inglês com esse nome, O que acontece quando as calamidades assolam a humanidade? Bem, nós não temos muito tempo, mas eu gostaria apenas de compartilhar com vocês a minha tela aqui. E o título que eu dei é O Ministério no Tempo do Fim. Então, nós vamos refletir sobre 3 pontos básicos e eu gostaria de iniciar nossas considerações com uma reflexão. Se você olhar para esse globo terrestre, as pinturas do globo normalmente são bem mais bonitas do que essa. Mas esse globo aqui representa o que está acontecendo no nosso mundo. Como dizem alguns especialistas, ou Deus interfere sobrenaturalmente nos eventos
da humanidade, ou seja, na história humana, ou o mundo vai se autodestruir, porque o ecossistema não está aguentando mais. Eu creio que isso é uma boa ilustração do que se passa hoje no nosso mundo. Eu gostaria de introduzir nossas considerações com alguns textos que são muito conhecidos e bastante lidos, e você conhece bem, mas só para termos um referencial para as nossas considerações. Desculpe, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 5 diz: Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si mesmo, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Eu, pessoalmente, não conheço na Bíblia um outro lugar onde apareçam tantos qualificativos negativos juntos como nesse texto. Isso parece uma radiografia da nossa geração, que nós estamos vivendo hoje. O mundo está cambaleando. Agora, no capítulo 4, versos 1 a 5, você tem o complemento de Paulo: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. E agora vamos ler o verso 3 e 4 primeiro, como se fosse um sanduíche. Primeiro o recheio, depois o pão na volta. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Aqui fala do aspecto religioso, de pessoas que estão interessados na heresia, na distorção, no sensacionalismo e não na sã doutrina. Agora, qual deve ser a sua atitude e a minha como pastores? Verso 2 e depois o 5. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Então, aqui não tem lugar para o politicamente aceitável. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Interessante que o apóstolo Paulo fala que cumprir cabalmente o ministério significa duas coisas: zelar e pregar a sã doutrina e não se deixar enredar pela agenda que o diabo gostaria de ditar, mas você deve continuar sendo um evangelista. E o apóstolo Paulo, para mim, é o exemplo supremo depois de Cristo dessa combinação entre alguém que zelava pela sã doutrina, mas não se deixava enredar e fazia o trabalho de um evangelista. Se o apóstolo Paulo tivesse o meu perfil, eu não sei se o cristianismo sairia de Jerusalém, mas ele era um indivíduo aguerrido. Vamos tratar, como eu mencionei, 3 pontos dos desafios do tempo do fim. Em primeiro lugar, a igreja no mundo globalizado. Existem 2 grandes globalizações, uma precedendo a primeira vinda de Cristo e outra antes da segunda vinda de Cristo. E você já deve ter percebido isso lendo o início do Desejar de Todas as Nações. Ellen White fala claramente que o mundo estava integrado pelo Império Romano, pelo menos o mundo ocidental. A língua grega era a língua das comunicações e a Septuaginta era disponível para as pessoas conhecerem a palavra de Deus, ou seja, o Antigo Testamento naquela época. Mas Apocalipse 13 fala de uma globalização do erro e Apocalipse 14, na primeira mensagem angélica, globalização da verdade.
E eu creio que nós temos hoje no mundo, por exemplo, o Zoom, a internet, as redes sociais, as comunicações via satélite, estão prontas para a final pregação do Evangelho a todos os confins da terra. Agora, a questão é se nós, como igreja, estamos preparados para usar esses recursos. Eu creio que essa pandemia está nos ajudando a aprender a depender menos de viagens pessoais e do contato presencial e mais o virtual, que vai ser fundamental nesses momentos cruciais. Nessa ilustração aqui, eu procuro mostrar o que tem acontecido na história do cristianismo. Você vai ver, por um lado, que crises entre o tradicionalismo e o liberalismo sempre ocorreram, mas essas crises começaram a se institucionalizar mais detidamente a partir de 1970, a década de 60, mas 1970 foi o ano em que a revista Spectrum publicou um número especial convidando os eruditos adventistas a usarem o método crítico histórico, não só em seu estudo da Bíblia, mas de Ellen White também. Então, para esse grupo, a cultura moderna é o que conta. 15 anos depois, veio uma reação tradicionalista, através da revista Nosso Firme Fundamento. Ela até foi publicada, alguns números foram publicados em Taquara, no Rio Grande do Sul, com esse título que eu mencionei, em inglês seria Our Firm Foundation. E esse grupo diz, não, esse povo aqui está vendendo a igreja, nós temos que voltar às bases. Então, para um grupo, o que conta é a cultura moderna e para o outro a tradição antiga. E dentro desse grupo tradicionalista é que posteriormente começou a florescer o antitrinitarianismo moderno. Mas, em 1998, surgiu o primeiro site crítico de Ellen White, por sinal, o endereço era ellenwhite.org. Hoje pertence a nós, foi comprado pelo White Estate, mas era um site muito crítico. E com o processo da globalização, hoje tudo que existiu no passado está disponível em todos os lugares do mundo através da internet. Então, talvez você já tenha visto essa ilustração que eu costumo mencionar. No passado, as nossas crises eram sucessivas, vinha uma e ela era substituída por outra, assim como quando você joga uma pedra num lago e forma ondas, quando no lugar onde a pedra caiu começa uma nova onda, e assim vai indo, uma vai sucedendo a outra. Mas hoje é tudo simultâneo, tudo está disponível para todos. No passado eram restritas, quem sabe uma pessoa que da igreja, sei lá, central de Porto Alegre, ou central de Curitiba, ou quem sabe a igreja do Estreito, que viajava para a Europa, para os Estados Unidos, comprava um livro, lia, não sabia nada mais do que o conteúdo daquele livro e ficava recitando por aí, livro com distorções. Hoje não. Basta você acessar a internet e você tem tudo o que se pode imaginar. Você tem tudo o que precisa para a sua salvação e um grande menu para a sua apostasia também. Você pode escolher qual a forma que você prefere para apostatar. Agora, eu gostaria de lhe chamar a atenção para uma realidade que a mim me preocupa muito. No passado, os adventistas, os pioneiros adventistas, eles não tinham teólogos profissionais, mas eles eram especialistas na Bíblia. Eles tinham um compromisso muito grande com esse livro. Isso continuou por muitas décadas, enquanto a Sociedade dos Missionários Voluntários, o MV, existia. Mas com o passar do tempo, a coisa começou a se superficializar. E até naquele meu artigo que alguns de vocês leram, intitulado Podemos Ser Considerados o Povo da Bíblia, eu coloco como o ano de 1980 como um ano crucial de transição.
Mas aquela ideia de uma profundidade doutrinária acabou dando ideia a uma superficialidade existencialista. É mais se eu estou bem com Jesus, se eu me sinto bem aqui, Jesus me ama e não sai muito disso. Só que tem uma coisa, a superficialidade nos tornou vulneráveis às heresias. A minha grande pergunta é a seguinte: por que que quando nós estávamos mais distantes da segunda vinda, nós éramos mais poderosos no uso da palavra de Deus e na defesa da fé? E agora que nós estamos mais próximos da segunda vinda, nós somos mais sucateados. Você crê que isso é mero acidente ou isso foi planejado? Sabe que lendo a Bíblia e Ellen White não resta a menor dúvida de que isso é parte das estratégias satânicas para nos fragilizar de tal maneira que não estejamos preparados para a segunda vinda e para os eventos, os grandes desafios dos eventos finais. Bem, a segunda coisa é que todo o vento de falsas doutrinas estaria soprando nos últimos dias. E o processo de globalização facilitou isso. Quando Ellen White dizia que a sacudidura surgiria pela introdução de falsas teorias e que o teste sobreviria a cada um individualmente, eu não sabia como explicar isso. Mas hoje, com a globalização das comunicações, a gente sabe porque tudo está disponível no meu aparelho, onde quer que eu esteja. Tudo que eu quiser está aqui dentro. Bem, eu gostaria de lhe chamar a atenção para uma seção do livro Testemunhos para Ministros, não vamos ler agora a citação, só um segundinho. No livro Testemunhos para Ministros, as páginas ali indicado 472 a 475, para mim, se você me perguntasse o que se passa na igreja hoje e quais são as grandes tendências, eu lhe diria, leia isso aqui e você tem realmente uma descrição do que se passa. Nessas páginas, Ellen White descreve uma reunião que Satanás teve com os seus anjos para traçar estratégias para enredar o povo de Deus nos últimos dias. O texto não diz completamente, mas dá a impressão que um demônio dizia uma coisa, outra e assim. Mas o certo é que no final o próprio diabo assume a liderança. E ele diz então que fala do que deveria acontecer no mundo, etc. E aí ele diz, nós temos que silenciar esses observadores dos mandamentos que insistem que o sábado do sétimo dia deve ser observado. Mas antes disso, o que nós precisamos fazer é fragilizá-los internamente. Veja o que diz aqui o texto. Ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, faz Satanás ardorosa consulta com seus anjos quanto ao plano de maior êxito no sentido de lhes transtornar a fé. E aí continua o texto, esse é o início da sessão, mas aí vem o ponto alto. Levá-los-emos, agora é ele falando, levá-los-emos então a concluir que as reivindicações de Cristo são menos restritas ou estritas do que uma vez creram, e que pela conformação com o mundo exercerão maior influência sobre os mundanos. E o texto é muito dramático, porque Ellen White diz, aliás, Satanás fala que teriam que usar pessoas as mais influentes possíveis de dentro do grupo do povo de Deus, porque aí não temeríamos nada. Imagine fulano de tal falando de determinado nível da igreja, uma pessoa popular, por que eu vou contestar? Quem é você para contestá-lo? Só um entre parênteses. Eu gosto muito da posição de Lutero e dos reformadores, que tinha a seguinte postura, que um sacerdote, ou seja, pastor, é digno de respeito e consideração, não em função de sua ordenação e nem do ofício que exerce, mas de sua lealdade à palavra.
E aí é que vem o ponto. Quer dizer, eu posso ser ordenado, tenho uma função dentro dessa igreja, mas se eu me afastar da plataforma da palavra de Deus, você tem que me rejeitar. Essa era a posição do apóstolo Paulo até. Se eu pregar um evangelho diferente, que eu seja considerado anátema. Agora veja, aí é que está o ponto. A contextualização metodológica é importante, mas no momento que você contextualiza a mensagem, ou seja, suaviza, você elimina a identidade. Então, o que está acontecendo conosco nesse lado aqui? É exatamente o que eu tento descrever graficamente nesse diagrama, e que é parte das estratégias satânicas para nos enredar nos últimos dias. Eu gostaria de lhe chamar a atenção para um texto que não foi publicado em português, quanto eu saiba, do livro Spiritual Gifts, volume 2, página 277, que é um dos primeiros textos, aliás, um dos primeiros livros publicados de Ellen White, e diz: foi-me mostrado que Satanás não tem sido tolo e descuidado durante todos esses anos, desde sua queda, mas tem aprendido. Ele ficou mais ardiloso. Seus planos são mais profundos e mais cobertos com uma roupa religiosa para esconder sua deformidade. O poder de Satanás agora para tentar e enganar é 10 vezes maior do que era nos dias dos apóstolos. Seu poder aumentou e aumentará até que seja retirado. Sua ira e ódio se tornam cada vez mais fortes à medida que seu tempo de atuação se aproxima do seu fim. Veja, se isso foi na época em que Ellen White escreveu 10 vezes maior, usando uma força de expressão, ela também diz que aumentou e aumentará muito mais. No passado, quando a gente se mudava para o interior, a gente estava longe das grandes cidades e centros. Mas hoje, em termos de educação de filhos, basta você ter acesso à internet e você tem tudo que você pode imaginar ali dentro. Mais algumas citações de Ellen White que espero que sejam úteis, essa é bem mais conhecida. Estão rapidamente se aproximando dias quando haverá grande perplexidade e confusão. Satanás, trajado com vestes angelicais, enganará, se possível, os próprios escolhidos. Haverá muitos deuses e senhores, ou seja, personalidades serão veneradas. Soprará todo o vento de doutrina. Aqueles que têm rendido altas homenagens à falsamente chamada ciência não serão os líderes de então. E ali diz embaixo: na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Muitas estrelas, cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. Tenha em mente uma coisa: não é difícil você saber se um reavivamento é verdadeiro ou falso. O falso reavivamento, ele é centralizado em um pregador carismático. Não, mas porque eu gosto muito da pregação do fulano de tal. Mas o verdadeiro reavivamento é aquele que gera não egocentrismo, mas altruísmo. O pregador desaparece e quem é exaltado é Deus e sua palavra. Você deve ter ouvido falar daquela experiência de um indivíduo que convidou um amigo para participar das reuniões no Westminster Tabernacle em Londres. E lá estava para ouvir o famoso Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores. E aí o indivíduo, depois do sermão, perguntou: mas Spurgeon é um grande pregador, você não acha? E o amigo dele disse: não, eu não considero grande Spurgeon como pregador, eu considerei grande o Deus que Spurgeon exaltou. E esse é o ponto, esse é o foco. Todo indivíduo que começa a chamar atenção para si pode saber que alguma coisa está equivocada.
Agora, somando a essa questão da fragilidade que nós mencionamos ali, onde entrou uma religião mais existencialista, essa fragilidade tem sido confirmada por uma transição na pregação adventista. Você pode dizer que é só na pregação adventista? Não, isso é na pregação em geral. Eu tenho um artigo publicado por uma revista aqui da Universidade de Johns Hopkins, que é bem perto aqui, dá o que, uma meia hora aqui de casa, e ele fala na transição da pregação americana em geral, da pregação doutrinária para o conto de histórias. E é exatamente o que aconteceu. É muito atrativo ouvir histórias, e a nova geração gosta disso. Então, dá a impressão que da pregação doutrinária e da ênfase no estilo de vida foi para pregação expositiva, e alguns dizem que se você não pregar expositivamente, você não está pregando a Bíblia. E hoje passou mais para o lado do conto de histórias. Agora, se você me perguntasse o que a gente deveria fazer, eu não estou dizendo que você tem que voltar o método inicial. Você tinha que ter um pacote completo. Pode usar histórias, com certeza, o povo gosta. Até o Dwight Nelson argumenta de que seria interessante começar com uma história e concluir com uma história. Pelo menos era a ênfase dele. Agora, o lado expositivo também, mas o problema é não deixar fora a doutrina. Pregando expositivamente, você não apresenta a plenitude de uma doutrina. E alguns poderiam dizer, mas isso já é impopular. Eu não creio que seja. O pastor Mark Finley tem essa característica. E ele é aceito muito bem até na Europa, no leste europeu, como pregador. Então, tudo vai depender de algumas coisas. Em primeiro lugar, você tem que ter uma boa motivação. Por que compensa eu lhe escutar? A pessoa tem que aprender algo. A pior coisa é quando você fica enfatizando o óbvio que todo mundo já conhece. E em terceiro lugar, que diferença fará na minha vida se eu aceitar a sua proposta? Enquanto a pregação adventista sabe que se nós queremos manter a nossa identidade como denominação, e deixa eu lhe dizer por que eu estou mencionando isso, por uma razão muito simples. Quer você goste ou não, não faz nenhuma diferença. Mas a realidade é uma coisa. Muito do que acontece na igreja, com exceção agora desse reavivamento da pandemia, é no sábado de manhã. Se nós não aproveitarmos a hora nobre do culto, vai ser muito difícil a gente conseguir manter a identidade da igreja. Em realidade, a missão da pregação ou do pastor é decodificar a teologia, que tem uma linguagem própria, e como igreja nós temos uma teologia muito sólida e rica, e colocar numa linguagem acessível para que as pessoas possam entender e isso possa impactar a prática da igreja. Mas o que está acontecendo hoje é que a teologia fala para si mesma, dá a impressão que os teólogos falam para si mesmos, e a pregação não está decodificando a teologia em uma linguagem simples para impactar a prática da igreja. Então há uma ruptura aqui. E a pregação virou mais existencialista. Eu costumava dizer no passado que eu posso ser um pregador bíblico e não adventista. Eu posso escolher só aqueles temas que são aceitáveis a qualquer indivíduo. Eu poderia ser um pregador metodista, batista, numa igreja metodista ou batista, e nunca me complicar com nada, porque eu só escolho aqueles temas que são ecumênicos, bíblicos, mas que não apresentam a identidade adventista. George Knight, naquele seu livro, A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo, e eu até sugeri esse título, Neutralização, quando foi traduzido para o português e o espanhol aqui da América do Sul,
porque o título no original era Castração do Adventismo. Ele diz que se você não apresenta a natureza profética do adventismo, você é um castrador do adventismo, que elimina a sua capacidade de reprodução. Mas aqui vem um ponto que eu gostaria de destacar bastante. Os nossos pioneiros, eles não conheciam muito de método, mas antes de continuar a descrição, deixa eu só chamar a atenção para um ponto aqui. A nossa missão tem 2 componentes: a mensagem e os métodos. Tenha em mente uma coisa: nós só temos métodos porque nós temos uma mensagem. Se nós não tivéssemos uma mensagem, nem tem por que ter métodos. Pregar o quê? Então, os métodos são decorrentes da mensagem distintiva que nós temos. Os pioneiros, eles não tinham quase método, mas eles tinham a mensagem bem clara e muita convicção, e ninguém conseguia segurá-los. Você já deve ter ouvido falar que é perigoso você conversar com alguém que tem convicção, porque ela se torna muito persuasiva. Agora, por outro lado, depois houve um equilíbrio entre a mensagem e os métodos para facilitar a pregação da mensagem. Mas a coisa o pêndulo foi para o outro extremo. E hoje nós temos mensagem, mas não é o que me interessa muito. O que me interessa são os métodos. Vamos supor que eu fosse presidente de um campo. Eu não perguntaria o que você está pregando. Eu vou perguntar, escuta, você tem duplas missionárias, você faz evangelismo público, você tem pequenos grupos missionários, a sua escola sabatina é uma agência missionária, como deveria ser, combinando pequenos grupos com a escola sabatina, como coração da igreja, etc. Eu lhe pergunto isso, mas nunca vou perguntar, escuta, que mensagem você apresenta no seu trabalho missionário, porque isso não me interessa mais. Nós tínhamos que voltar a ter uma ênfase equilibrada, onde a mensagem é importante e os métodos são meramente os meios ou veículos de comunicação dessa mensagem que nós temos que proclamar até os confins da terra em preparação para a segunda vinda. Algumas declaraçõezinhas de Ellen White que são muito significativas. Na meditação matinal Cristo Triunfante, ela diz: os que pensam não ser importantes se creem na doutrina, contanto que creem em Jesus Cristo, encontram-se em terreno perigoso. Não têm raízes. Por quê? É pelas falsas teorias e tradições que Satanás obtém poder sobre a mente humana. Quem sabe você me perguntaria, e por que nós estamos passando tudo o que estamos passando hoje? Se você começa, vamos supor que hoje você tem um resfriado, amanhã você tem uma bronquite, depois você já tem uma pneumonia, depois já acontece isso, aquilo, é provável que o seu sistema imunológico esteja frágil. Em realidade, muitos dos pregadores que conseguem tanto êxito hoje, eles operam no vácuo e no espaço que nós deixamos para eles. Quando você está no deserto e está morrendo de sede, e você vê uma água ali, você não pergunta se essa água tem o pH 7 ou 8, ou quem sabe até 9, coisa assim, nada. Você vai lá e toma água para não morrer. Isso tem acontecido. Então, ao mesmo tempo que os pregadores que nós temos hoje são egocêntricos e querem fazer discípulos, são pequenos messias no mundo, nós devemos reconhecer que eles também operam no espaço que nós deixamos. A gente não pregou a verdade e eles operam naquele espaço que ficou para eles. Os enganos dos últimos dias serão muito dramáticos. Não sei se você já prestou atenção nesta declaração, mas a gente sempre fala de que Jesus
aliás, Satanás vai personificar a segunda vinda de Cristo, só que nesse livro aqui, O Grande Conflito, página 557 da edição padrão, Ellen White fala que os próprios demônios vão personificar os apóstolos de Cristo para enganar nos últimos dias. Veja o que ela diz. Os apóstolos, conforme os personificam esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram, ou seja, nos evangelhos, nas epístolas paulinas, etc., sob a inspiração do Espírito Santo quando estavam na Terra. Então não é difícil você imaginar um espírito aparecendo na forma de Paulo e de João, sei lá, de Paulo, dizendo, olha, aquilo que eu escrevi em Colossenses ali, de que sobre a questão dos dias e dos sábados, etc., o significado naquela época era esse, mas hoje é diferente. Então, os enganos serão dramáticos. Ela também coloca que nas discussões dos últimos dias o ponto-chave será a verdade e o erro. E aqui é apenas uma das declarações que você conhece, mediante os dois grandes erros. A imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Eu considero a doutrina da imortalidade condicional do ser humano, ou mortalidade, como você quiser, a grande doutrina olvidada da Igreja Adventista. A gente fala um pouquinho sobre ela e pronto. O mundo foi tomado conta com os livros de Harry Potter, O Senhor dos Anéis, Paulo Coelho, O Alquimista, vídeos, filmes e até joguinhos infantis. Eu me impressionei quando a Neila Oliveira, da Casa Publicadora, me chamou a atenção por um livro para crianças, por um autor peruano radicado no Rio de Janeiro, usando a experiência das irmãs Fox para tornar crianças como se tornarem médiums. E a nossa resposta a isso é bem tímida. Quando foi feita uma pesquisa em nível global da igreja sobre o conhecimento doutrinário, uma pesquisa recente, uma das grandes surpresas foi quantos adventistas têm dúvida e ainda creem na imortalidade natural do ser humano. Tanto é que quando me pediram para escrever uma lição da escola sabatina, eu até sugeri algum tema e outro, mas eles pediram que fosse exatamente sobre este assunto, devido aos grandes desafios. Aqui tem uma outra que eu creio que mereceria a nossa consideração, não gostaria de cansar vocês com tantas citações de Ellen White, mas essa é muito importante, Testemunhos para Ministros, página 29. Satanás bem sabe que o sucesso apenas pode acompanhar a ação ordenada e harmoniosa. Ele engana até o povo professo de Deus e faz-lhes crer que a ordem e a disciplina são inimigas da espiritualidade, que a única segurança para eles consiste em seguir cada qual o seu próprio rumo e de maneira especial permanecer separado das corporações de cristãos que andam unidos e trabalham para estabelecer a disciplina e a harmonia de ação. Todos os esforços feitos para se estabelecer a ordem são considerados perigosos, tidos como uma restrição da legítima liberdade. E por isso são temidos como se fossem um arremedo do papado. Nesta declaração, Ellen White está chamando a atenção para a organização adventista. E essa ideia de que nós não precisamos mais de organização, que cada um pode ser movido ao Espírito, pelo Espírito Santo mesmo e tudo, é uma estratégia do diabo. Como se a organização adventista tolhesse a legítima liberdade.
é óbvio que a nossa organização existe com um duplo propósito: manter a unidade da fé, ou seja, a unidade de doutrina, e disciplinar aqueles que vêm com distorções doutrinárias e facilitar o cumprimento da missão. Se a organização não cumpre esse propósito, então ela está falhando. Mas é óbvio, todo indivíduo que quer ter liberdade para pregar suas heresias tem que tirar do caminho Ellen White, em certo sentido, ou distorcer a sua interpretação, e também fragilizar a importância da liderança da igreja, como se a associação, a união, a divisão são intolerantes, são muito isso e aquilo. A pessoa muitas vezes projeta pela lei do espelho as suas fragilidades sobre os outros. Cuidado com esse tipo de postura. O último ponto é preparando nossas igrejas agora. Bem, eu fui uma vez para ajudar uma igreja, isso já faz um bom número de anos, em Campos do Jordão, por onde havia passado um livre atirador, um pregador desses escatológicos com todas as suas ideias, muito semelhante ao que ocorre hoje. E a igreja estava dividida e o pastor me convidou para ir lá. Eu ainda estava no NASP, a gente foi lá. E depois de explicar essa questão dos períodos proféticos de Daniel 12, e também eu preguei sábado de manhã um sermão que naquela época eu pregava quando havia problema nas igrejas, etc. No final, na hora das perguntas, um casal se põe em pé, casalzinho jovem, e a menina diz: pastor, muito obrigado por você dedicar o seu tempo e vir aqui nos ensinar esses assuntos que você nos deixou bem claro, e estamos convencidos de que isso é a verdade mesmo. Mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Pastor, você acha que nós somos dignos de disciplina eclesiástica por havermos aceito e crido nessas heresias, quando os nossos próprios pastores, quando usam o púlpito, não aproveitam a oportunidade para nos ensinar a verdade e nos vacinar contra as heresias? E eu não tinha resposta para aquelas perguntas. Se lembro, talvez tenha sido a pergunta mais difícil de se responder. Mas esta é a realidade. Agora, o Dr. George Reed, que foi diretor do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Associação Geral por muito tempo, ele uma vez falou, e eu gostei da ideia, de que as heresias normalmente surgem pela síndrome da ampulheta, ou seja, do relógio de areia, onde a amplidão da areia que está ali numa parte superior é reduzida a um orifício apenas ali. Isso pode ser diferentes assuntos. Então, você tem aqueles que dizem não, o que nós precisamos hoje é só justificação pela fé. Outros dizem não, a igreja é muito frouxa em termos de reforma de saúde, tem que ser esse tema, e assim por diante. O que me preocupa hoje é que nós recebemos uma chacoalhada inesperada com essa pandemia e agora todo mundo quer estudar. Mas estudar o quê? Os eventos finais. Quando é importante nós sabermos a sequência de eventos finais para termos uma convicção pessoal e respondermos também a essas distorções que estão aí. Sabermos onde estamos ali. Mas o que me preocupa é que os eventos finais hoje, a superênfase nos eventos finais, está substituindo a necessidade de a gente estar solidificado sobre toda a palavra de Deus. Então, a gente dá a impressão que os eventos finais agora resolve tudo. Mas ainda assim nós não estamos consolidados sobre as grandes verdades da palavra de Deus, como deveríamos. Eu até não coloquei a citação de Ellen White, mas ela tem uma declaração que me impressiona muito, que ela diz que o fato de não haver controvérsia entre o povo de Deus não significa que ele manteve a sã doutrina. E aí ela acrescenta na página seguinte:
dos testemunhos. Se outros métodos falharem, Deus permitirá que heresia surja no nosso meio, separando a palha do trigo. Então, se nós não nos movermos, eu creio que as heresias que estão surgindo aqui, Deus permite para nos acordar e lembrar que ainda existe a Bíblia e também os escritos de Ellen White, que podem nos prover uma plataforma segura. Agora vem uma declaração bem pessoal para vocês e para mim também. Nos Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 414, Ellen White diz: muitos de nossos pastores só podem apresentar ao povo alguns sermões doutrinários. As profecias e outros assuntos doutrinários devem ser plenamente compreendidos por todos os pastores. E não só professor de teologia, teólogo, sei lá o que você quiser. E ela continua: mas alguns têm estado a pregar durante anos. Ficam satisfeitos de se limitar a uns poucos assuntos, sendo demasiadamente indolentes para estudar as Escrituras com diligência e oração, a fim de se tornarem o quê? Gigantes na compreensão das doutrinas bíblicas e nas lições práticas de Cristo. Havia uma época em que, quando num diálogo com outros cristãos você se identificava, eu sou um adventista do sétimo dia, as pessoas tremiam na base porque sabiam que o adventista conhecia demais os ensinamentos bíblicos. Não só o lado estético, ou seja, sequência de livros bíblicos e aquele negócio todo, o nome dos apóstolos, dos filhos de Jacó, etc. Não. Mas os ensinamentos bíblicos. Hoje, pouca diferença faz. Eu ainda lembro na época do NASP, nós fizemos em JA por lá, acho que 2 vezes até, um teste de doutrinas entre os estudantes, até de teologia, e foi um fiasco. A superficialidade do conhecimento doutrinário. Eu não estou dizendo que esse é o seu caso, quem sabe você tem um bom conhecimento, mas a média está sendo muito difícil hoje. Você conhece, até tem toda uma seção nesse livro, eu só pensei uma declaração dela, onde ela diz: deve haver menos pregação e mais ensino. Ela está escrevendo no contexto das reuniões campais, que eram celebrações. Deve haver menos pregação e mais ensino. Há pessoas que desejam uma luz mais definida do que o que recebe ouvindo os sermões. Interessante que uma vez, quando eu estava no NASP ainda, num domingo, vieram alguns advogados para falar comigo de São Paulo, e uma das perguntas que eles fizeram foi: até quando os nossos pastores vão subestimar a nossa capacidade intelectual, achando que tudo que a gente quer ouvir é simplesmente experiências pessoais e aplicação? Nós gostaríamos de ser solidificados em nossas convicções. Lógico, com uma linguagem simples, não precisa complicar, porque alguns complicam muito. Como disse o pastor Jerônimo Graneiro Garcia, quem sabe muito fala simples, quem não sabe nada complica. Outra declaração da meditação matinal, olhando para o alto. A pretensão não é religião. Toda superficialidade deve ser evitada. E deixa-me acrescentar que no livro Orientação da Criança, Ellen White diz que o pecado da nossa geração é a superficialidade. E continuando, o caráter cristão é formado por receber a Cristo e nele crer. O verdadeiro cristão acaricia cuidadosamente a verdade, reconhecendo ser mais preciosa do que o ouro. Ele tem um argumento que é prova contra todos os assaltos do inimigo. Meu amigo e companheiro de causa, que diferença faria se nós conseguíssemos transformar nossas igrejas
em centros, laboratórios de aprofundamento doutrinário e poderosas agências missionárias. Se a gente pudesse combinar isso e que cada membro de nossas igrejas tivesse um argumento doutrinário sólido, profundo, que pudesse sustentar contra todos os assaltos do inimigo, como a senhora White fala aqui, nossas igrejas seriam poderosas no seu conhecimento e na sua convicção evangelística ao tratar com outras pessoas. E só mais uma declaração do livro Primeiros Escritos 63, que eu acho muito importante ainda, e eu acho que pertinente para nossas reflexões também. Há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Tenho visto o perigo de os mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade presente, para se demorarem em assuntos que não são de molde a unir o rebanho e santificar a alma. Satanás tirará disso toda a vantagem possível para prejudicar a causa. Mas assuntos como o santuário, em conexão com os 2.300 dias, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, são perfeitamente apropriados para 1. Estabelecer o passado movimento adventista. 2. Mostrar a nossa presente posição, estabelecer a fé do vacilante e dar certeza do glorioso futuro. Este tenho frequentemente visto são os principais assuntos sobre que os mensageiros se devem demorar. O passado. Um povo sem um passado é um povo sem raízes. Qualquer coisa elimina. Eu gostei muito de um pensamento que é popular hoje, mas de um erudito que disse o seguinte: se você quiser destruir um povo, a primeira coisa que você deve fazer é apagar a sua história. E depois você reescreve essa história da perspectiva que você quiser. Agora, aqui também diz a nossa presente posição. Se nós somos meramente uma denominação entre outras, não tem muito mérito. E nós precisamos de um futuro. Mas o que a mim me impressiona é que Ellen White diz que pregando os elementos distintivos de nossa fé de maneira cristocêntrica, com certeza, nós estabeleceremos a fé do vacilante. Hoje se fala muito em fechar a porta dos fundos, evitar a apostasia. Em muitos casos, o que significa isso? É simplesmente você ser mais cordial, mais amigo e tudo. Bom, então você podia simplesmente dar uma ênfase sociológica. Muitos espíritas e católicos são muito gente boa, como se dizia. Agora, da convicção. Eu lembro que no passado tinham pessoas que brigavam nas igrejas. Eu lembro até de que alguém que ia para a comissão da igreja com um revólver 38 na cintura, just in case, ou se alguma coisa acontecesse ali. Mas eles não largavam, porque essa era a fé. Hoje, se o pastor não me cumprimenta direito, eu já saio e vou para outra igreja, porque não tem mais raízes. Eu creio que é importante, como Ellen White disse, se fôssemos bondosos e corteses, ternos e piedosos, haveria 100 conversões à verdade, onde há hoje apenas uma. Mas também tem outro lado, se nós não tivermos convicção, qualquer vento nos arrasta. Antes de concluirmos, eu gostaria de lhe chamar a atenção para algumas coisas. É óbvio que pregar a doutrina, a sã doutrina, de maneira cristocêntrica é fundamental. Ensinar para as pessoas onde nós estamos na história do mundo, para que elas saibam a verdade e não se deixem levar pelas especulações, pelos profetas do Apocalipse que andam por aí afora. Mas tem uma coisa, se você quiser dar uma contribuição para as suas igrejas e para esta igreja como denominação, você deveria ensinar os membros a serem seletivos no conhecimento. Eu soube que até o grande intelectual italiano Umberto Eco,
é um adepto da seletividade do conhecimento. Porque nós temos hoje tantas informações que nós não fomos feitos para digerir tudo isso que está disponível. Agora você podia dizer, mas então você não é democrático. Sinceramente, o termo democracia hoje é o termo mais desvirtuado que eu já vi. Todos são democráticos. Até a República Democrática da Alemanha, comunista, era democrática, no seu nome, pelo menos. Mas veja uma coisa, a Bíblia fala da seletividade no conhecimento. Deus falou que Eva não deveria comer do fruto proibido, Gênesis 2 e 3 também. Mas a serpente veio com aquele discurso, não, Deus é seletivo no seu conhecimento, ele está tolhendo a liberdade de pensamento seu e tal. Compensou para Eva esse conhecimento adicional que Deus havia tolhido? Nem um pouco. Até hoje nós sofremos por isso. Interessante que falando com o meu menino, que alguns de vocês conhecem, o William, ele disse, caramba, pai, essa pandemia está ensinando o que aconteceu no Jardim do Éden. O pecado de alguém afetou toda a raça humana, ou seja, de Eva e também depois Adão. E a mesma coisa, o que aconteceu na China, nós todos estamos sofrendo hoje, é consequência. No Salmo 101 é dito bem claramente, não quero conhecer o mal. O que usa de mentiras e disso não ficará na minha casa. 1 Coríntios 1, 10 diz que não haja divisões entre vós, mas todos sejam de um mesmo pensamento. Gálatas 1, 8 e 9 fala também que se alguém pregar outro evangelho que não é o que temos pregado, que seja anátema. E Paulo chega a dizer, se um anjo vindo do céu, ou mesmo nós virarmos a cabeça, rejeita. Filipenses fala que tudo que é puro, tudo que é isso, você conhece o texto. E 2 João, os versos 9 a 11, também fala que não devemos receber em casa quem ensina doutrinas falsas. Então, o ponto básico é, hoje os nossos membros creem que devem acessar qualquer site na internet, ler qualquer coisa e depois o pastor que se vire em tentar responder essas coisas. Só que a pessoa só conhece a distorção, não tem profundidade na verdade e então ela é levada. E estudos psicológicos demonstram que quem chega primeiro, ainda que esteja equivocado, fica com a pessoa. Alguém até uma vez me disse que seria em 70% a chance da pessoa não voltar mais. E é uma realidade. Agora, tem um outro lado. Essa citação, eu sugeriria que você não se esqueça dela. Obreiros Evangélicos, página 376. Aqui, Ellen White é bem clara. Se homens empenhados em apresentar e defender a verdade bíblica empreenderem, investigar e mostrar a falácia e incoerência dos homens que, insinceramente, transformam a verdade de Deus em mentira, Satanás há de levantar adversários suficientes para lhe manter a pena constantemente ocupada, enquanto outros ramos da obra terão de sofrer. Devemos possuir mais do espírito daqueles homens que estavam reedificando os muros de Jerusalém. Estamos fazendo uma grande obra e não podemos descer. Se Satanás for capaz de manter homens ocupados em responder às objeções dos oponentes, impedindo-os assim de realizar a mais importante obra para o tempo atual, seu objetivo será atingido. E aqui entra em cena aquilo que nós falamos no início, nós não podemos deixar que o diabo dite a nossa agenda. Se você encontra alguém que está em dúvida e está na corda bamba, como se dizia antigamente, você faz o possível para ajudar a pessoa. Mas não gaste o seu tempo com aqueles que só o que querem é fisgar você. A grande questão é quando você responde e quando não.
Se você vê que a pessoa está sedenta de um conhecimento mais sólido, você ajuda. Mas se a pessoa vem ali com uma ratoeira para lhe pegar, às vezes a melhor resposta é a indiferença. Mas se o caso está abalando outras pessoas, às vezes você precisa de uma resposta contundente para o indivíduo. Só a unção do Espírito Santo e a concessão do dom de discernimento de espíritos, como diz o apóstolo Paulo, pode nos saber quando responder e quando não. Mas não permita que o diabo dite a sua agenda, porque ele vai querer arrumar tudo que é tipo de encrenca para impedir que você faça a grande obra de evangelização do mundo nesses dias finais. Nunca esqueça no seu ministério dessa declaração de Ellen White. Se os membros da igreja souberem o que está no conflito dos séculos e no livro Eventos Finais, eles não estarão longe do reino. Se eu pudesse recomendar 2 materiais, esses aqui são fundamentais, porque eles nos dão uma segurança, sem essas especulações que as pessoas jogam hoje por aí. Para conhecer um pouco as nossas doutrinas, se você tiver interesse, muitos de vocês já leram, mas no livro Santuário as 3 Mensagens Angélicas eu coloco os argumentos que os pioneiros desenvolveram no processo de formação e consolidação do nosso maravilhoso sistema de doutrinas. Eu até tenho recomendado, às vezes, quando alguns me perguntam, podia ler o livro com a Bíblia do lado e tentar colocar alguns dos argumentos. Mas o estudo do Tratado de Teologia Adventista, disponível em português já há um bom número de anos. Quando eu fui reitor do SALT na divisão, eu até fiz um plano que nenhum estudante de teologia deveria se formar em nenhuma das nossas faculdades de teologia da América do Sul sem ter lido todo esse livro. E lógico, se a pessoa não tivesse recursos, até que a união de origem ou alguém ajudasse. Mas isso, a pessoa sabendo o que está no livro Grande Conflito e nesse tratado de teologia, ela tem um conhecimento doutrinário bastante profundo. E eu gostaria de concluir com o texto de Isaías, capítulo 54, verso 17. Algumas pessoas têm dúvidas sobre o triunfo final da igreja, mas um pastor jubilado uma vez chamou a minha atenção para esse texto, que eu acho muito bonito, e que é uma segurança para nós, como igreja e como povo de Deus. Muitas críticas aparecem, mas eu considero os críticos como meteoros, que têm uma luz muito maior do que as estrelas do firmamento quando aparecem, e logo depois desaparecem em escuridão. Muitas vezes eu fui na sepultura de Dudley Kenwright, em Otsego, Michigan, e eu pensei sempre quão diferente podia ser a história desse indivíduo. Fez muito barulho e hoje está ali, e tudo que está na lápide dele, está o nome dele, Kenwright, e depois um pregador de renome internacional, se eu não estou equivocado, alguma coisa bem simples. Você foi, e a igreja continua. E esse texto diz: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Que Deus abençoe, que você e eu possamos ter uma firme convicção e que sejamos arautos de Deus nesse mundo conturbado e agentes de consolidação das nossas igrejas e congregações que precisam estar preparadas para os eventos finais. E deixa-me só acrescentar um pouco. Nas grandes discussões do final dos tempos que Ellen White escreve, não é tanto o que aconteceu com você quando era menino, se levou uma pedrada ou não, se aconteceu isso ou aquilo, por mais confortador que seja. Também não vai ser muito, escuta, o que vem antes? É o decreto dominical ou é a sacudidura? Ou coisa assim. Vão ser os grandes pilares da nossa fé que teremos que dar uma resposta clara. Por exemplo,
Me prova pela Bíblia que Paulo e os apóstolos eram observadores do sábado. Como você me prova o juízo investigativo no Novo Testamento? Ou coisa assim. São alguns exemplos. Os grandes pilares, e é isso que a gente precisa. Que Deus abençoe você e a mim para que sejamos leais a esse legado que recebemos das gerações passadas e que deve ser comunicado a todo mundo. Pastor Tim, muito obrigado, né? Muito bom. É maravilhoso aí podermos acompanhar tanto a coerência da nossa mensagem, como o conforto que nos dá essas orientações que nós já temos, né, no Espírito de Profecia. E eu queria agradecer aos comentários, né? Tem muitos comentários ali no chat, alguns perguntam, outros respondem, outros comentam e trocam informações, né? Então foi muito bom poder acompanhar isso, né? Destacando, né, a coerência da nossa mensagem, a relevância que a nossa mensagem tem para esse momento, né? A gente teve várias perguntas aqui, algumas foram respondidas enquanto foram feitas as palestras, mas foi feita a palestra, né? Mas eu acho que algumas coisas que compensa a gente destacar, né? Destacar nesse momento. E se o senhor puder responder uma pergunta aqui, a primeira pergunta que eu Pastor queria Eliezer, você é meu amigo, você não fazer se é considera meu esta, que amigo? foi no seguinte sentido: como manter a identidade adventista, né, sem ser institucionalista, pastor Tim? Veja, tudo depende do que a pessoa entende por institucionalista. Se a igreja como instituição é um problema, aí complica. Eu não usaria muito esse termo institucionalista. Eu usaria mais tradicionalista. Porque, lógico, se a igreja como instituição tolhe, é contrária à palavra de Deus, aí se complica um pouco. E eu gosto muito de um pensamento que reflete o pensamento da reforma, não é dos reformadores, mas reflete bem, diz o seguinte: a igreja reformada deve sempre ser reformada de acordo com a palavra de Deus. Então, isso dá esse dinamismo à igreja. Mas eu não creio necessariamente, pode ser que você encontre algum líder ou algum indivíduo, mas eu não vejo. Não é porque eu trabalho dentro da instituição adventista ou dentro da organização adventista, embora o White State seja separado da associação geral, mantido pela associação geral, mas eu não vejo que necessariamente a instituição esteja tolhendo isso. Mas é óbvio, o nosso compromisso está com a palavra de Deus. E não podemos generalizar. A tendência sabe o que acontece? Vamos supor que um líder da igreja seja ditatorial. Então eu coloco como se toda a organização mundial da igreja tivesse aquele perfil. Ou um líder da igreja é liberal. Então eu coloco como se todos fossem liberais. Cuidado com generalizações. Ellen White é muito clara que a organização tem um propósito bem claro e definido. Mas o nosso compromisso com a Bíblia e o Espírito de Profecia é inegociável. E eu não creio que, pelo menos dos que eu conheço, que algum líder se oporia a isso. Mas... Muito bom, né? É interessante que a instituição, né? A gente fala às vezes como se ela fosse impessoal, né? Mas são as pessoas que tomam decisões, lógico. né? E isso realmente a gente precisa estar sempre lembrando, né? Havia Também problemas nós na vemos vários associação comentários no geral. sentido da superficialidade aqui da mensagem, né? Então, o senhor tocou nesse ponto, né? E alguns comentários até interessantes, falando que às vezes a gente deixa para Novo Tempo fazer a instrução das pessoas, ou carrega os vídeos do Leandro Quadros para responder, né? E é importante que cada um tenha o seu estudo individual, tanto nós como pastores, quanto também os membros da igreja, né? Eu queria Só colocar uma uma outra questão. pergunta, diferente um pouco desse tópico, no sentido de que quais seriam as principais críticas externas hoje à nossa escatologia, a escatologia adventista, pastor Tim?
Sabe, eu gostaria, antes de responder a sua pergunta, só complementar um ponto. Tá bom. Conversando com o pastor Marlington, não sei se ele mudou de ideia no passado, mas pode ser que ele tenha apostatado nesse lado aí. Mas, em realidade, eu gosto muito da posição dele sobre a questão de evangelismo. Uma das dificuldades que nós enfrentamos hoje é a institucionalização evangelística. Como se o livro missionário ou o trabalho da Novo Tempo, ele suplantasse essa questão do compromisso individual. E não é porque eu esteja falando para vocês da União Sul, mas, em realidade, eu tenho admirado muito a estratégia evangelística da União Sul-Brasileira. Por pouco que eu conheço, não conheço também a fundo, mas cada membro da igreja deve ser um missionário, porque salvando os outros eu mesmo me salvo. Pelo menos eu creio que essa é a ênfase que vocês dão com duplas missionárias, etc. ali, e que Deus mantenha, porque não podemos permitir que o lado institucional, por mais importante que seja, suplemente, aliás, em espanhol é reemplace, substitua o lado compromisso pessoal. O lado das críticas escatológicas, a questão da perda de identidade, aliás, desculpe, da questão da perda da liberdade, isso é um fato que está se tornando mais e mais comum. Pessoas nos criticavam com essa ideia da perda da liberdade. Isso não vai acontecer. Os Estados Unidos têm a estátua da liberdade, o país democrático e tudo. Mas mais e mais isso aí está mudando. Hoje eles estão concordando com esse lado. O que realmente pega da nossa escatologia, em certo sentido, é a questão de leis dominicais. Que pessoas diziam, não, isso nunca vai acontecer. É óbvio que na história americana, o domingo sempre foi símbolo da religião americana. Eu tenho um livro grosso na minha biblioteca só sobre as leis dominicais das antigas colônias e publicado pela Universidade de Harvard. E leis dominicais têm aflorado aqui e ali. E algumas pessoas diziam, não, mas essa questão da mudança à primeira emenda da Constituição não vai acontecer. Impossível. Mas hoje nós estamos vendo que em situações de crise as coisas podem ocorrer muito rapidamente e grandes mudanças, mega tendências podem surgir. E parece que mais e mais o mundo está se aproximando do que Ellen White falou no livro Grande Conflito. Para mim, o que me impressiona na escatologia de Ellen White não são os detalhes. Muito. Em geral, o que acontece aqui deixa de acontecer ali. Mas as grandes tendências que estão convergindo nessa direção. Muito bom. Às vezes a gente tem uma tendência, né, ficar muito ligado com os detalhes. Eu costumo brincar que algumas pessoas descrevem os eventos finais como se eles já tivessem acontecido, né, de tantos detalhes que eles conseguem colocar nos eventos finais. E aí, em cima disso, eu já queria emendar uma pergunta, né, pastor? Como é que a gente lida, assim, com essa, às vezes, com a disposição, com essa sede que muitas pessoas têm de buscar na internet as respostas, em vez de buscar na Bíblia, no Espírito de Profecia? Como o senhor acha que cada pastor poderia lidar com isso no seu distrito? Em primeiro lugar, como eu já... bom, deixa-me falar uma coisa, hein? Naquilo como você iniciou a sua ponderação, o Dr. Gerhard Hasel, no prefácio do livro Chariots of Salvation, de Hans Larrondel, que é sobre o Armagedon, ele diz, em relação com profecias não cumpridas, existe sempre a tendência do intérprete especular e se tornar um profeta por sua própria conta. Então, hoje nós temos vários falsos profetas, e se a gente entrasse nesse lado, Ellen White chama de falsos profetas, não só aqueles que têm pretensamente sonhos e visões e revelações sobrenaturais, mas aqueles que distorcem a palavra profética também são falsos profetas, porque põem sua autoridade acima
da palavra profética. Agora, como lidar com essas questões? Eu creio que, em primeiro lugar, você vai ter que pregar sobre isso. Só que cuidado com esse lado. E você não pode permitir, você não pode popularizar o erro. Porque a tendência pode ser muito bem, olha, eu assisti um sermão do fulano de tal e naquele sermão que ele disse aquele outro e tal, você atrai atenção mais para a mensagem dele do que para a sua. Algumas pessoas, quando vão pregar sobre as tentações de José no Egito, pintam tanto aquilo que o indivíduo até gera um complexo de inferioridade. Por que para mim ninguém bonito ou bonita me tentou? Só essas pessoas que não tem nenhum ali e tal. Não, não é isso, não é essa ênfase. Você fala, eu diria o seguinte, algumas pessoas têm perguntado sobre os reis de Apocalipse 17. E é um assunto que tem gerado certo interesse hoje, e como algumas pessoas me perguntam sobre esse assunto, nós decidimos hoje estudar em detalhes esse tema. Ponto. Então você não dá, você só fala que é importante o tema, mas não chama o interesse para quem está pregando as heresias e nem também venha popularizar o erro. Porque no fim o erro pode ser mais atrativo do que a verdade até. Então, nesse lado você prega, e eu acho muito importante você sugerir bons materiais. E se o mundo é da internet hoje, não custaria você pegar e quem sabe de vez em quando você tenha como é que eu vou dizer, a rede da sua igreja ali, imagino que vocês devam ter hoje também, e você vai postando materiais que vão vacinando a igreja. Então, colocando o outro lado. Eu acho que essa é a melhor maneira. Muitas vezes, se você vai ter que, desculpe a expressão, você vai ter que usar quase um trabalho de formiguinha. Eu costumava, ao longo do meu ministério, e até hoje, quando alguém me faz uma pergunta, escuta, pastor, o que você tem a dizer sobre isso? Leia tal artigo. E se você ficar com alguma dúvida, você vem falar comigo de novo. Ou leia tal material. Então você ensina o indivíduo a pescar e ali ele tem que cozinhar todo o material. Então o importante seria você saber. E hoje toda a revista adventista está disponível online, tem outros materiais. Tem um artigo meu que eu tenho compartilhado muito, que é aquele sobre o simbolismo em miniatura e o princípio de ano de interpretação profética, que mata muito das charadas dessas especulações em termos de tempos proféticos. Em vez de ficar explicando para cada um, eu passo o link e acabou. E eu acho que nós precisaríamos, como igreja, ter um arsenal, e eu creio que esse é o propósito, pelo menos o pastor Lucas até me pediu uma bibliografia, não sei quando eu vou poder fazer isso para ele, o Lucas Alves da divisão, mas a ideia seria essa, você ter materiais que você vai passando ali, e com isso a pessoa não só ouviu a sua explicação, que depois vai esquecer pela curva do conhecimento, do esquecimento, mas ela vai ter algo concreto e ela pode ser um discipulador de outros. Eu creio muito de você trabalhar com os formadores de pensamento da comunidade. Então você não vai esperar que todo mundo vá ler o livro Mensageira do Senhor ou Tratado de Teologia Adventista, ou seja lá o que for, mas alguns que leiam dentro da comunidade podem ser líderes que vão explicar quando alguém outro vier com alguma outra ideia. Muito bom, pastor. Esse artigo seu aí da revista, conheço bem, né? Inclusive, senti falta, acho que foi na semana passada que a gente estudou sobre a questão da profecia apocalíptica ali na lição da Escola Sabatina. Pensei, ele colocou 3 pontos, faltou o 4º, né? Que é o ponto que o senhor coloca ali no artigo, né? E acho que é bem bom, né? Os princípios que o senhor colocou aí, não propagar o erro, né? Tem um ditado que diz não se amplia a voz de um louco, ter uma lista de referências, né? Conhecer aquilo que a igreja tem, né? E procurar os formadores de opinião, né?
E eu acho que são princípios muito interessantes aí, vale a pena todo mundo anotar. E tem um ponto que eu gostaria de acrescentar. Saiba que os argumentos mais eficazes são os mais simples possíveis. Às vezes você precisa de argumentos sofisticados, não adianta. Mas aqueles que fazem o outro virar quase um tonto ali com o negócio é o que é mais. Então, cuidado. A pior coisa é quando você tem uma resposta e você fica floreando e não cai na coisa e não chega. Aí você não tem muito palavrório ali. Isso você tem que evitar tremendamente. Tá joia. Pastor, muito obrigado. Nós temos ainda aqui alguns comentários, eu queria só destacar, né? Se tratarmos as novas gerações com música e história, no amanhã teremos líderes fracos e superficiais, né? Então, as novas gerações, alguém comentou aí no chat, de que nós precisamos estudar os assuntos mais profundos com essas novas gerações, para que elas tenham uma base mais sólida e possam, de fato, serem bons líderes no futuro da igreja. Teríamos mais perguntas, mas o nosso tempo já está acabando, né? Então, queria mais uma vez agradecer. Se o senhor tiver uma consideração final aí para o nosso grupo de pastores aqui na União Sul, fique à vontade. Deixa eu só mencionar uma coisa exatamente com o que foi levantado ali. Quando a gente estava no NASP, foi feita uma pesquisa entre alunos do ensino médio, aliás, da escola de ensino básico, da quinta até o final do ensino médio. E na Igreja Central de Brasília, que é uma igreja bastante sofisticada, foi feita uma pesquisa semelhante. Em todas as pesquisas das preferências de temas que a nova geração, e veja, eram adolescentes e depois em Brasília jovens ali. Todo o tema que estava em primeiro lugar é profecias. Em segundo lugar, doutrinas. E depois vinha outros. Então, muitas vezes a gente acha que o que mais a nova geração quer é o Jesus me ama. Não é isso. Você precisa de apresentar a doutrina como de uma maneira atrativa. Se for enfadonha, melhor nem toca no assunto. Então, melhor deixa para lá. Senão você vai mais prejudicar do que ajudar. Mas se você envolver a pessoa na discussão ali, e tem muitas maneiras, eu lhe diria uma coisa, eu acho que você pode pregar um sermão existencialista para quem tem crise existencial na igreja, você pode pregar, quem sabe, um sermão expositivo, você pode pregar doutrina e tal, mas você pode também explicar textos bíblicos. Vamos dizer, você podia começar assim, eu diria. Eu não sei se você já se deparou com isso, mas muitas vezes, quando pessoas perguntam qual é a sua fé, eles perguntam isso. E como você responde isso? E no momento que você tem que consolar alguém sobre o estado do ser humano na morte, eles dizem, não, já está no céu ou está no inferno. Não, está na sepultura. Sim, mas e como você me explica a parábola do rico e do Lázaro? Talvez você tenha uma boa resposta para isso, mas hoje nós vamos estudar esse texto ali e tal. Sabe, você pode formar de maneira bem atrativa e você vai consolidando. Para mim, o que conta não é um evento, mas é a média, que na média a igreja seja solidificada. Que Deus possa abençoar cada um de vocês nesses dias finais da história humana. Agora, Ellen White também diz uma coisa: toda verdadeira doutrina faz de Cristo centro. E se não fizer de Cristo centro, ela não é verdadeira. Ela fala nos Testemunhos, volume 6. Que Deus ajude que nós tenhamos uma mensagem que seja altamente cristocêntrica, solidificada na palavra de Deus e com um grande apelo às necessidades que as pessoas têm existenciais. Se a gente puder combinar isso num pacote, eu creio que nós não estamos longe do reino. Que Deus abençoe vocês, a cada um que nos acompanhou, e que Deus proteja a sua família também, e que pronto, se Deus quiser, em nossa geração, vejamos Jesus voltando. Amém.
Amém, pastor Tim. Muito bom, né? Me senti de novo na sala de aula. Ter um pouco mais aí depois, né? Muito bom podermos ver. Nosso trabalho como pastores, né, como pregadores, é tornar as coisas simples e apontar Cristo, né, como o centro da mensagem. E isso às vezes dá trabalho e a gente não pode se furtar a esse trabalho, né? Então, muito obrigado por seu conhecimento, por esse momento dividindo conosco aqui com toda a União Sul. E eu queria chamar o pastor Marlon, que tem um recado muito importante para dar antes da gente terminar a nossa live nesta manhã. Obrigado também, Alberto, pela sua participação. Eu creio que somou, contribuiu, nos alertou e nos fez refletir um pouco mais no ministério que devemos ter nesses últimos tempos, focando na Bíblia, focando nos eventos finais, colocando dentro do seu contexto correto. E há uma frase assim: enquanto os cães ladram, a caravana passa, né? Nós temos que seguir o rumo e deixar os cães latindo aí, mas temos que saber qual é o nosso rumo. A caravana não pode parar, ela tem que avançar, porque nós temos um objetivo como igreja. Colegas, nós estamos já pensando, sonhando com o pós-pandemia. A gente sabe que, sobretudo, o Paraná e o Rio Grande do Sul estão tendo um recuo, e alguns já falando em lockdown, e a preocupação está ficando bastante séria. Mas nós estamos sonhando com logo as igrejas se abrirem. E a gente sabe que Santa Catarina já está se abrindo, os membros estão começando a vir e ampliando o movimento da igreja. Mas nós, como igreja, temos que pensar um pouquinho em receber a família de volta, né? Família espiritual no templo. A igreja são os membros, mas nós devemos estar no templo. E também repensar um pouco a maneira como nós celebramos o nosso estar juntos, não apenas o primeiro culto de retorno, mas a maneira como nós queremos estar juntos. E o que nós mais temos ouvido nos últimos tempos é a igreja precisa se repensar na sua maneira de celebrar, dos seus cultos, da maneira como apresenta, não apenas a mensagem foi falada aqui, mas do todo o cerimonial e assim por diante. Nós decidimos fazer uma pesquisa. Pouco tempo, ela é curta, e vamos dar apenas 2 dias e meio para essa resposta. E nós gostaríamos que essa pesquisa chegasse na maior parte de membros da nossa união. Ela vai com o endereço do WhatsApp, e a pessoa clica ali, e eu vou mostrar a pesquisa para vocês agora, e em questão de 5 a 7 minutos, a pessoa tem condições de responder essa pesquisa. Eu quero apresentar a pesquisa a vocês, porque a partir do final dessa live, nós vamos disparar para os campos para vocês, o endereço por WhatsApp, a pessoa clica, cai na pesquisa, muito simples ser respondida, e o nosso objetivo é que todo mundo repasse. Nós podemos ir através dos departamentos, que vão para os líderes distritais, que vão para os membros da sua área, mas nós podemos entregar também pastor para o ancião, para o professor da escola sabatina, que vai para o membro da unidade, e a pessoa pode receber mais de uma vez o endereço, mas ela vai conseguir responder apenas uma vez. Então, não há pecado em a gente saturar o envio desse endereço e pedir que os irmãos respondam. E eu sei que uma ou outra pessoa não tem acesso à internet ou não é digital, mas o número que nós vamos atingir seguramente será expressivo e nos dará base de como repreparar a igreja para receber os membros. Então, vamos dar uma olhadinha na pesquisa para que vocês tenham noção o que é que está vindo por aí. A pesquisa vai chegar assim, quando a pessoa clicar no endereço, vai aparecer esta página, então a pessoa avança e aí tem. Qual o seu sexo? Eu vou colocar algumas respostas aqui que não tem nada necessariamente a ver comigo. Sua faixa etária, eu vou botar que eu tenho aí por volta dos 18 a 30 anos. Seu estado civil, eu vou dizer que já sou casado. E vou dizer que eu tenho filhos dependentes, criança pequena. E vou dizer que eu tenho aí de 6 a 10 anos de igreja. Quanto tempo de batismos você tem? E que categoria você se encaixa? Eu vou dizer que eu sou um membro ou líder de igreja ou líder distrital, que é uma área nova que nós temos na igreja, pastor distrital ou pastor departamental administrador. Aqui são pessoal da associação. Eu vou dizer que eu sou um líder distrital, ok? Simples até aqui, não? Avanço. Agora, qual é o tamanho da minha igreja? Até 50 membros, 50 a 100, 100 a 200 ou mais 200. Eu vou dizer que minha igreja tem de 100 a 200. Qual é a sua associação?
Eu vou colocar a minha associação de origem aqui, que é a sul-rio-grandense. Pronto. Avanço. Agora vem as perguntas que nos interessam até aqui para a gente poder depois trabalhar com as respostas. Selecione a alternativa que descreve melhor sua atitude em relação ao retorno das atividades presenciais. Já retornei, isto é, tem membros que já estão assistindo o culto presencial em alguns lugares. Então ele pode pôr aqui. Agora ele pode dizer, retornarei na primeira oportunidade que tivermos, vou esperar algumas semanas antes de participar, pode demorar alguns meses até eu voltar, já está protelando um pouco mais, não tenho previsão de retorno ou não sinto desejo de voltar. Percebam as respostas, nós vamos ter um termômetro aqui de qual é a realidade desse membro. Eu vou colocar aqui que eu vou retornar na primeira oportunidade. Avança. O que deveria... Veja, se colocar aqui já retornei, a próxima pergunta não vai aparecer, mas estas outras respostas, ela cai nessa pergunta aqui. Se já retornou, essa pergunta não aparece. Agora veja, o que deveria acontecer na sua cidade antes de você voltar a participar das atividades presenciais da igreja? Nós queremos saber o que é que tem que acontecer para esse membro voltar, para a gente estar preparado para recebê-lo. Ele vai dizer assim, quando o comércio reabrir, ou quando as escolas voltarem, você pode colocar mais de uma aqui, ou quando diminuir o número de casos de coronavírus em minha cidade ou bairro, o governo liberar a reabertura total das igrejas, eu não tenho certeza de quando eu vou voltar, nenhum desses itens acima por uma questão de saúde. Olha, talvez tudo isso aconteça, mas eu tenho 70 anos, eu tenho uma doença disso, então não é isso. Eu tenho problema de saúde, eu vou demorar mais. Ou a pessoa diz assim, olha, nenhum desses, porque eu estou gostando demais de assistir só via digital e eu não estou pensando em voltar, eu quero ficar só no digital. A pessoa vai colocar lá embaixo. Então, isso aqui nos dá uma noção como é que está o membro nesse momento de culto digital. Avanço. Agora, o que é que você sente falta? Quanta falta você sente ou sentiu, se a pessoa já está na igreja, ela sentiu, de cada uma dessas atividades da igreja durante a pandemia? Coloque um para o mínimo, eu não senti muita falta, e 10, eu senti muita falta. Por exemplo, escola sabatina. Não é que se eu der nota 10, não é porque eu gosto muito, é porque eu senti muita falta. Então, ela é muito importante. Então, eu senti muita falta, eu ponho aqui, ou eu posso, entende? Eu posso pôr qualquer nota aqui. Culto no sábado, quão importante é para mim? O culto domingo, quão importante é para mim? O culto na quarta, e aí vai. Eu estou pondo aqui qualquer coisa, o louvor congregacional, o sermão, a minha participação nas atividades da igreja, eu estou sentindo falta delas? E a Santa Ceia e o batismo, estou sentindo muita falta, mas vai botar 2 aqui, estou chutando, claro, né? E o encontro fora do encontro, sentiu muita falta? E o relacionamento com os irmãos, sentiu falta? E de receber visita, você está sentindo falta ou está tudo bem? E o almoço comunitário, opa, aqui tem que botar 10, né? E realizar trabalhos comunitários, está sentindo falta? Envolvimento na missão, e estudos bíblicos, e por aí vai. E fazer visitas, você sente falta de ir lá presencial? Você está satisfeito com o modelo virtual de culto? Ou você não sente falta de nada? Se você não sente falta de nada, isso é muito forte, vai 10. Não, nem é tão importante assim, põe no 1. Avanço. Outra pergunta. Em sua opinião, o programa no sábado de manhã na igreja deveria, coloque 1 para o mínimo e 10 para o máximo, deveria ter mais participação de crianças, adolescentes e jovens. Nós temos uma preocupação com as novas gerações. Será que a igreja sente isso? Aquela igreja lá devia ter mais novas gerações participando ou menos? Então, vou colocar aqui uma nota 8. Realizar comunicação por meios digitais, não durante o culto. Isso aqui é importante? Vou botar aqui um 5. Eliminar a separação entre escola sabatina, fazer um culto só, sem aquela separação de hino e oração, depois hino e oração, mais um pacote só. Vamos por aí. Incluir treinamento missionário sábado de manhã. Você acha que isso é importante? Diminuir o tempo do programa. Você acha que está muito culto, muito grande o culto, devia diminuir? Estou pondo aqui 5 para não dar minha opinião específica. Estar aberto a horários alternativos, isto é, pode começar às 8, pode começar às 10. Você acha que devia termos alternativa, horários alternativos? E ter mais tempo para pregação? O sermão devia ser maior ou menor? Não, eu acho que deve ser menor, vou pôr nota baixa.
porque isso aqui não é importante para mim. Agora, não, eu acho que tem pouco tempo a pregação, vai por nota 10. Avançando. E a última pergunta é esta. Para você, o que não pode faltar em um programa no sábado de manhã na igreja? Então, aqui a pessoa vai clicar em cima de tudo aquilo que ela acha importante. Recepção é importante, e o louvor, e o momento de oração na escola sabatina, informativo mundial, a lição, vou botar só alguns aqui, chamada, isso aqui é importante, a oferta, pastoreio, e aí vai, louvor, momentos, mensagem musical, anúncios, é importante anúncios, o Provai Verde e tal, adoração infantil, céu, o que é importante? Aí veja, nós estamos dizendo que nós vamos tirar o que não é importante. Talvez diga assim, olha, isso aqui dá para tirar, agora isso aqui nós temos que fortalecer, porque a igreja não está vendo relevância, nós temos que dar uma mensagem, temos que repensar essa parte do culto. E talvez alguns vão dizer assim, olha, os membros não acharam isso tão importante, e dá para a gente se viver sem isso, vamos achar uma alternativa para isso. Então, isso nos dará uma noção como é que eles veem o culto do sábado. Bem, você clica aqui e vem um obrigado. Colegas, nós gastamos um bom tempo em cima desta pesquisa, porque a gente sente que talvez nós devamos de repensar alguma coisa no culto. Muita gente está falando isso. A própria divisão sul-americana disse, repensem o culto, talvez tenha que ser um pouco menor, ir mais ao ponto, talvez não tenha que ter 2 blocos, talvez alguma coisa tenha que ser enxugada, tornar mais dinâmico, as visitas talvez não venham porque o culto não está interessante, os jovens estamos perdendo porque talvez o culto, a liturgia não está chegando lá, não há pecado, o manual da igreja nos permite fazer uma outra liturgia, enxugar a liturgia, e nós, como união, queremos começar um processo, o campo depois vai se reunir, vai analisar as sugestões da união e vai colocar a sua cara, e você aí no distrito e em cada igreja pode também dar um pouquinho de ajuste nessa programação. Veja, nós queremos saber quando é que os membros voltarão e o que é que eles esperam desta igreja pós-pandemia. Os tempos são outros, colegas, e nós temos que repensar um pouquinho aquilo que não é princípio, mas que pode tornar mais atrativa a nossa celebração, a nossa adoração ao nosso Deus. Então, retornando, a partir do final agora, nós vamos soltar esse link para as administrações dos campos, eles passam aos departamentais, e queremos uma grande onda, todo mundo repassando aos seus contatos, mesmo que alguém receba 10 vezes, não importa, ele já respondeu, está tudo certo, mas queremos chegar ao máximo possível de pessoas, e queremos ser bem rápidos, sábado à noite, nós vamos fechar o link, é 2 dias e meio, sábado à noite fechamos o link, tabulamos aqui, começamos a estudar, para que tão logo a igreja esteja em condições de retornar, nós temos uma proposta de um culto mais gostoso, mais celebrativo, mais inspirador, para que os membros voltem e digam, a igreja, pessoas têm que estar no templo, adorando domingo, quarta, sábado e assim por diante, ok? Muito obrigado pelo seu apoio, divulgue bastante o endereço que vai receber daqui a pouco do seu campo, e nós estaremos juntos para lhe auxiliar. Uma pergunta, qual o tamanho da minha igreja? Lê-se igreja central do distrito, a soma total dos membros do meu distrito, média geral, é a igreja local, Quando você, pastor, coloca, você pensa na sua igreja sede, talvez, você distrital, mas cada membro tem que colocar o tamanho da sua igreja local, tá bom? Não sei se há alguma outra pergunta, pastor Eliezer, com você. Eu até respondi ali no chat, né? A gente não vai identificar exatamente qual é a igreja, mas sim o perfil da igreja, né, que a pessoa pertence. E foi muito boa essa pergunta que o senhor acabou de colocar aí, né, pastor Marlington, em relação ao pastor que vai responder, então, pela sua igreja sede, né? O objetivo dessa pesquisa, né, é chegar mais perto da realidade do que cada membro pensa, para que as nossas soluções elas sejam baseadas não apenas nas ideias que nós temos, né, como pastores, mas que sejam baseadas realmente nas necessidades que a igreja está vendo, aquilo que está sendo vivenciado pelos membros, pelos líderes da igreja. Então, a gente conta com o apoio aí de todos os pastores, com o apoio de todos os líderes, para que essa pesquisa seja respondida pelo maior número possível de pessoas, a fim de que a gente tenha um material bem rico para trabalhar e assim retomar as nossas atividades, não simplesmente do mesmo jeito que nós tínhamos antes. Nós não podemos desperdiçar esse período de pandemia
como um momento de reavaliação das nossas atividades, do nosso ministério, e nós precisamos crescer, e quando retomarmos os nossos cultos, retomarmos eles de uma forma melhor, mais de acordo com a nossa identidade, com a nossa missão e com aquilo que de fato vai edificar o povo de Deus e vai facilitar a pregação da mensagem. Muito obrigado a todos os pastores que acompanharam essa live. Vamos encerrar essa nossa transmissão pedindo mais uma vez a bênção de Deus sobre a nossa igreja na União Sul. Senhor nosso Deus, muito obrigado por podermos estudar as tuas profecias. Muito obrigado pelas informações que o pastor Tim passou para nós, que são tão importantes, fundamentais. Que cada pastor busque crescer, busque entender cada vez melhor a mensagem da tua palavra e seja fiel na transmissão dela, tendo Cristo como o Senhor e centro da mensagem. Que ao olharmos para esses acontecimentos, a nossa fé seja avivada e o nosso desejo de vê-lo voltar cresça cada vez mais. Abençoa cada líder, abençoa cada pastor das nossas igrejas aqui na União Sul. Pedimos também que através dessa pesquisa o Senhor possa nos ajudar a melhorar o trabalho que nós fazemos como igreja nesse território, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos, muito obrigado.